Graça e paz, amados, eu sou o pastor Abraão, bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Unida da Graça. É muito bom ter você aqui conosco para este culto. Reúna aí a família e vamos adorar o Senhor com louvores. Após os louvores, te convido a ficar para a mensagem, a pregação da palavra do Senhor, que vamos falar sobre a propiciação. A pergunta é: Deus está irado? Esta é a pergunta que vamos estar comentando, nesta mensagem. Então vai ser muito bom que você fique aí, reúna a família, pegue sua Bíblia, mas primeiro vamos louvar o Senhor. Amém? Fica aí com os louvores e até a mensagem. Aleluia. Vamos juntos, mais uma vez, adorar ao Senhor nesta hora. Que você aí na sua casa, aonde você estiver, possa levantar as suas mãos, possa glorificar, possa adorar o nome do nosso Senhor. Que você possa ser grato, agradeça ao Senhor por todo o seu amor. Aleluia, pelo sacrifício dele ali na cruz. Diga nessa hora: obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Que através dessa canção você possa dizer sim, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te seguir. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te, quero viver como tu, quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te. Que o meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a tua vontade, que o teu amor flua em minha vida, que o teu perdão alcance até os meus inimigos. Quero seguir-te. Quero seguir-te. Quero viver como tu. Quero seguir-te dia após dia. Quero seguir-te.
meus inimigos. Quero seguir, sim. Quero seguir, sim. Quero seguir, sim. Quero seguir, sim. Amém, glória a Deus, louvores aí abençoados. Quero seguir-te. Esse deve ser o nosso maior objetivo, é seguir a Jesus, é ter um coração como o dele, perdoar como ele perdoou, amar como ele amou. Amados, que nós possamos crescer até a estatura de varão perfeito, como diz as Escrituras, a semelhança de Jesus, que é o nosso modelo de caráter, nosso modelo de homem, nosso modelo de ser humano é o Senhor Jesus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem e nos revelou como devemos ser. Glória a Deus, que nós possamos ter esse coração, tivemos, como diz a palavra do Senhor, que habite em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento de humildade, o mesmo sentimento de não querer ser igual a Deus, como o diabo incitou a Eva e a Adão lá no Éden. E o Senhor Jesus, ele como homem, ele soube separar, né, a sua missão do desejo usurpador de ser igual a Deus, mas como homem ele foi humilde e obediente, nos dando a maior lição para as nossas vidas de obediência. Aquilo que Adão falhou, aquilo que o primeiro homem falhou, o segundo Adão, que é Jesus, veio e cumpriu a vontade de Deus, sendo obediente, sendo humilde e dando glória a Deus. Como o próprio Jesus disse, tudo o que eu faço é a vontade do meu Pai, eu faço conforme o meu Pai me manda fazer. Que bênção nós aprendermos com Jesus, amém? Que você possa também ser um seguidor de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21. O título desse texto é A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. E eu quero falar sobre propiciação. Uma palavra um pouco estranha, né? Talvez você não esteja acostumado a ouvir esta palavra, propiciação, mas nós vamos entender o que ela significa e a importância dela para a nossa salvação. Amém? Então abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículos 21 adiante, que diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aqui, até o verso de número 26. Amados, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de boas novas ou boas notícias, mas precisamos compreender como essa salvação ela é possível para nós. Como homens pecadores, separados de Deus, longe da santidade exigida por Deus, como estes homens podem ser salvos? E a salvação ela tem vários quadros. A gente não consegue explicar a salvação a partir de uma visão única. Nós precisamos ver vários quadros para entender e compreender como a salvação se manifesta, de tão complexa que é. E eu quero falar apenas de um dos quadros da salvação, que é o quadro
da propiciação. A palavra propiciação, ela significa apaziguar a ira. Apaziguar a ira. E quando a gente pensa em propiciação, e principalmente dentro desses termos de alguém irado que precisa ser apaziguado, e a gente menciona então Deus precisando ser apaziguado, nos acomete então fazer a pergunta: será que Deus está irado? Amados, quando a gente fala de propiciação, a gente precisa ver no passado os deuses dos povos pagãos, a maneira que eles se relacionavam com a divindade era um relacionamento de propiciação. Então, as divindades dos povos pagãos, como egípcios, os cananeus, entre outros povos, essa divindade ela precisava ser apaziguada, porque se essa divindade estiver irada, então ela vai trazer danos, ela vai trazer transtornos aos povos. Então essa era a visão daqueles povos de divindade. A divindade tem o poder de abençoar, mas se ela estiver irada, ela não vai abençoar, ela vai amaldiçoar. Então estes povos se relacionavam com essas divindades a partir da ideia de propiciação, ou seja, se as coisas estão dando errado aqui, se a colheita não está abundante, se está havendo pestes e enfermidades, se estamos sendo perseguidos pelos nossos inimigos, estamos perdendo as nossas batalhas, então isso é um sinal de que a nossa divindade, o Deus a quem adoramos, ele está irado conosco, ele precisa ser apaziguado. Então, dentro desses termos, eles propiciavam esta divindade através de sacrifícios. Então eles ofereciam ofertas de cereais, de animais e ofertas até humanas, até crianças muitas vezes eram oferecidas em sacrifícios para alguma divindade, como Baal era uma das divindades que recebia sacrifícios de criança, para que essa divindade fosse apaziguada e pudesse vir os tempos de refrigério e benefício para aquele povo. Então, por que esta palavra propiciação está aparecendo agora no contexto do relacionamento da igreja, do povo de Deus com o grande Deus, o nosso Senhor, né? Como é que Deus, o Deus verdadeiro, ele precisa ser propiciado, ele precisa ser apaziguado? Será se Deus então está irado? Esta é a pergunta que nós vamos responder, né? E precisamos entender então como isso se aplica a Deus. Eu quero aqui pegar alguns pontos deste livro, é um livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Eu recomendo, quem gosta de ler livros, né, comprar este livro aqui, ó, A Cruz de Cristo, John Stott. E tem aqui, em um dos seus capítulos, ele vai falar um pouco sobre esta questão da propiciação. Então ele primeiro vai falar sobre o motivo da propiciação. O motivo é que nós somos pecadores, é necessária, aqui diz assim, o motivo pela qual a propiciação é necessária é que o pecado suscita a ira de Deus. Então a propiciação é necessária porque o pecado torna Deus irado contra o pecado e contra os pecadores. Mas, amado, você precisa entender que esta ira expressa aqui para Deus não é uma ira na qualidade humana. A ira humana, ela se manifesta através da vaidade ferida. Quando a gente não é agradado, quando algum desejo que nós temos não é satisfeito, e aí vem aquela ira que é da vaidade ferida, né? Deus não é assim, Deus não está irado porque ele é um Deus mimado e porque não saiu do jeito que ele queria, então agora ele está irado com a sua criação. Não, amados. A ira de Deus se manifesta contra o mal. A ira de Deus, ela está entrelaçada ao seu caráter de santidade. A ira de Deus se manifesta pelo fato de ele ser santo e justo. Por isso que a ira se manifesta, está entrelaçada ao seu caráter. Assim como Deus é amor, Deus também é santo e é justo. E por causa do caráter de Deus de santidade e justiça, é impossível ele não estar irado contra o mal, contra a manifestação e a personificação
do mal. Então este é o motivo, Deus está irado por causa do mal, por causa do pecado, porque o pecado é uma afronta. Deus não tem relação nenhuma com o pecado, mas vamos compreender bem esta aplicação a respeito de Deus. Então, primeiro ponto, então por que Deus precisa ser propiciado? Porque o pecado, o mal do pecado, feriu o caráter de Deus. Vamos expressar dessa maneira. Deus, no seu caráter de justiça e de santidade, o mal que há no pecado, tornou-se Deus irado contra o pecado. E aí, como diz um sermão muito conhecido, pecadores na mão de um Deus irado. Ai daquele que cair na mão de um Deus irado, porque ele será justo e ele aplicará a sua justiça. Agora, o segundo ponto da propiciação, porque precisa haver a propiciação, é esse aqui. Segundo, quem faz a propiciação? Na verdade é uma pergunta, né? Então, quem faz a propiciação? Ou seja, quem é que tem a atitude, quem é que toma a iniciativa de fazer a propiciação? Quem é que toma a iniciativa de resolver este conflito, esse impasse entre a justiça e a justa ira de Deus e o pecado humano? Quem é que toma essa iniciativa para tornar Deus favorável ao ser humano? Quem é que toma essa iniciativa? Eu preciso ler isso aqui para que você entenda. Eu já até disse isso, né? Num contexto pagão, é sempre seres humanos que procuram desviar a ira divina mediante a realização meticulosa de rituais, através de recitação de fórmulas mágicas ou por meio de oferecimento de sacrifícios de vegetais, de animais, como eu falei. Pensam que tais práticas aplacam a divindade ofendida. Mas o Evangelho, irmãos, isso aqui é interessante, começa com a afirmação ousada de que nada do que possamos fazer, dizer, oferecer ou até mesmo dar pode compensar os nossos pecados sem nem afastar a ira divina. Não há possibilidade alguma de bajularmos, subornarmos ou persuadirmos Deus a nos perdoar, pois nada merecemos das suas mãos a não ser o julgamento. Veja que a iniciativa da propiciação não parte de nós, não parte dos seres humanos, como acreditavam os povos pagãos. Eles acreditavam que por eles fazer algumas coisas, oferendas, sacrifícios, isso apaziguaria a ira da divindade do Deus deles. O Evangelho já vem de cara nos anunciando que não há nada que o homem faça, não há nada que o homem possa fazer para resolver este impasse, resolver este conflito, não há nada que possamos fazer para que Deus nos perdoe. Não há boa obra, não há sacrifício, nada. Então o Evangelho tira das nossas mãos o protagonismo da salvação. Não está nas nossas mãos, não está. Não parte de nós esta a atitude da salvação. Aqui vai dizer o seguinte: foi o próprio Deus que em sua misericórdia e graça tomou a iniciativa. Oh, amado, foi Deus quem tomou a iniciativa. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não havia em nós condição nenhuma de nos achegarmos a Deus. Como diz aqui o texto que eu já li em Romanos, no verso 23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos de uma ação e uma intervenção divina nas nossas vidas. De nós mesmos não há nada que possamos fazer. E amados, aqui no final, John Stott vai falar algo muito chocante. Para mim foi muito marcante esse trecho, onde ele diz o seguinte: a expiação não assegurou a graça de Deus, mas fluiu dela. Talvez você não entendeu, vou colocar aqui a miúdos. Deus não nos ama porque Cristo morreu por nós. Deus nos ama, Cristo morreu por nós porque Deus nos ama. Veja bem, as pessoas acham que Deus só vai nos amar a partir do momento que a graça chegar até nós e nos transformar em pessoas boas, né? Ou seja, nos transformar e gerar em nós uma nova criatura, a imagem de Cristo. Aí a partir de então,
Deus começa a nos amar porque agora nos tornamos bons. Primeiro que nós não nos torna bons no fato de praticar obras excelentes, né? Mas a verdade é que não foi a graça que se manifestou primeiro. Não foi a graça, a expiação não assegurou a graça, mas fluiu dela. Então, desculpe, na verdade, não foi a expiação que se manifestou primeiro, não foi a atitude da oferta, né, de Cristo morrer por nós que se manifestou primeiro. Não, primeiro veio a graça, primeiro veio o amor, primeiro Deus nos amou e depois Deus enviou o seu Filho ao mundo, como está em Romanos 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, primeiro Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, a palavra do Senhor diz, não fomos nós que o amamos primeiro, foi Ele primeiramente que nos amou, nós ainda sendo pecadores. A iniciativa então da propiciação parte do próprio Deus, é Ele que toma essa iniciativa de nos amar e de nos salvar. Glória a Deus. Aqui diz ainda o seguinte: é a ira de Deus que necessitava ser propiciada, é o amor de Deus que fez a propiciação. Você vê que Deus está lidando com Ele mesmo, é a ira de Deus que precisava ser apaziguada. E quem foi que apaziguou a ira de Deus? O próprio amor de Deus. O próprio amor de Deus, na sua manifestação de graça, de misericórdia, Ele apaziguou a sua própria ira. Então, o problema está no pecado, pelo fato de o pecado gerar a ira, mas é o próprio Deus quem gera a graça e pelo seu amor Ele apazigua a sua ira. Se pudermos dizer que a propiciação mudou a Deus, ou que por meio dela Ele mudou a si mesmo, esclareçamos que a sua mudança não foi da ira para o amor, ou seja, não foi que a ira desapareceu, nem que o amor surgiu, não foi uma troca de ira pelo amor, nem da inimizade para a graça, não foi essa mudança que houve. Visto que o caráter de Deus é imutável. Então não é que Deus mudou o seu caráter, deixou de ser justo, não é isso. O que a propiciação mudou foi os seus tratos para conosco. Entre uma mudança de sentimento e uma mudança de tratamento, o sentimento de Deus para conosco jamais necessitou mudar, mas o tratamento de Deus com referência a nós e o relacionamento prático de Deus para conosco, este teve de mudar. Ele nos perdoou e nos recebeu no lar. Então veja que na propiciação não é que Deus mudou o seu caráter de justiça e de estar irado, porque Ele é justo e santo e agora Ele passou a ser amoroso. Não é isso. Deus continuou justo e Deus continuou amoroso. O que a propiciação nos proveu foi a mudança na relação de Deus para conosco. O que mudou foi as atitudes de Deus para conosco, o seu trato para conosco. O que quer dizer? Deixa eu tentar explicar para você aqui. Sem a propiciação, mesmo Deus nos amando, nós iríamos para o inferno. É isso que quer dizer. Mesmo Deus nos amando pelo seu caráter de amor, isso não iria resolver. Nós estaríamos ainda condenados ao inferno. Teria que haver então a propiciação, teria que haver esta manifestação em Cristo Jesus da graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada diante dos nossos olhos, que vai ser o terceiro ponto. Então, se não houver essa propiciação, se não houver o sacrifício de Jesus substitutivo, mesmo Deus nos amando, nós ainda continuaríamos perdidos. Então, o que foi que a propiciação gerou para nós? Ela mudou o trato de Deus para nós. Então, através da propiciação, Deus nos recebe em casa. Você está entendendo? Sem a propiciação, Ele é o Pai que nos ama, mas estamos fora de casa. Ele não pode nos receber porque não pode nos perdoar. Deus só pode nos perdoar através da propiciação, aonde a sua justiça é satisfeita.
a sua justiça satisfeita, a ira é apaziguada, o amor manifestado, e nós somos perdoados e somos recebidos em casa. Amém? Olha que bênção, glória a Deus. E aqui no terceiro ponto, a pergunta é: qual foi o sacrifício propiciatório? Qual foi o sacrifício propiciatório? Então nós sabemos que esse sacrifício não foi animal, não foi vegetal, como os povos pagãos faziam, né? Isso mesmo também refletiu também no serviço do povo de Israel, na lei mosaica, né? Mas tudo isso era a sombra das coisas que viriam, tudo isso apontava para Cristo. E nós estamos aqui falando do Evangelho, não da lei. Então, o sacrifício propiciatório não foi seres humanos comuns, não foi vegetais, não foi animais, nem mesmo, aqui é interessante, que alguém pode tentar desvirtuar Deus do Filho. Olha o que está escrito aqui: nem mesmo seu Filho, considerado como alguém distinto dele, distinto de Deus, ou exterior a si mesmo. Não, ele ofereceu-se a si mesmo ao dar o seu Filho, ele estava dando a si mesmo. Amados, nós não podemos ver o sacrifício de Jesus e desvincular, separar Jesus de Deus. Você não pode separar Jesus, o Filho, do Pai, porque é uma trindade, não, eles são indistinguíveis, são inseparáveis, de uma maneira misteriosa, porque a trindade é um mistério para nós que somos limitados a uma terceira dimensão. Nós não conseguimos explicar essa dimensão aonde Deus habita, nós não conseguimos entender de maneira completa e satisfatória como funciona essa trindade, como três pessoas podem ser uma só. E da mesma forma, a trindade também se manifesta no sacrifício, se manifesta também no sacrifício expiatório de Jesus. Alguém pode pensar que Deus está apenas enviando o seu Filho, e Deus está aqui de fora, apenas observando a morte do seu Filho, o Deus irado sendo apaziguado pela morte do Filho. Não é esta cena, meu querido, é o próprio Deus que vai à cruz, é o próprio Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus em Cristo, olha aqui, vamos tentar compreender esta verdade. Está no versículo, Coríntios capítulo de número 5, 2 Coríntios 5, olha o que está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, da qual somos embaixadores. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, amados, o sacrifício não foi realizado à parte de Deus. Deus não estava aquém, distante. Não, o sofrimento do Filho foi o sofrimento de Deus, do Pai. O Pai sofre junto com o Filho esse preço, esse castigo, a dor. O Pai também sente, Ele também está sofrendo com o Filho. Aqui diz o seguinte: somente Deus, nosso Senhor e Criador, poderia colocar-se como nossa segurança, poderia tomar o nosso lugar, poderia sofrer a morte eterna em nosso lugar, como consequência de nossos pecados, de tal modo que ela fosse finalmente sofrida e vencida. Tudo isso, esclareceu o escritor Barth, foi expressão não somente da santidade, da justiça divina, mas também das perfeições do amor divino, deveras do santo amor divino. Portanto, o próprio Deus está no coração de nossa resposta a essas três perguntas acerca da propiciação. E veja aqui como se resume: é o próprio Deus que em ira santa necessita ser propiciado.
E é o próprio Deus que em santo amor resolveu fazer a propiciação. E é o próprio Deus que na pessoa do seu Filho morreu pela propiciação dos nossos pecados. Veja que é o próprio Deus, na sua ira santa, que precisa ser propiciado. O problema aqui está em que a ira justa e santa de Deus precisa ser apaziguada. Ele precisa ser resolvido esse ponto de justiça, mas é também através do seu santo amor que ele toma a iniciativa e a atitude da propiciação. É o próprio amor de Deus que se manifesta para resolver o problema da sua justiça. E é também o próprio Deus que na pessoa do seu Filho morre pela propiciação dos nossos pecados. Tudo está ligado a Deus. É Deus que precisa ser apaziguado, mas é o amor de Deus que toma a iniciativa de realizar o sacrifício, que é o próprio Deus que vai à cruz para apaziguar a sua ira e tornar possível o perdão dos nossos pecados. Amém? Amados, nós precisamos entender este quadro da salvação, precisamos compreender isso, para que, como diz lá em Romanos, no capítulo que a gente leu, no verso 27, vai dizer assim: onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Ou seja, aonde está o orgulho? Em que o homem pode se orgulhar? Em que o homem pode se exaltar e se orgulhar da sua salvação? Em nada, porque tudo vem de Deus, procede de Deus e volta para Deus. É através dele, por ele e para ele todas as coisas. Precisamos compreender isso. E para encerrar, meus amados, eu quero ainda ler aqui em Efésios, capítulo de número 2, para que a gente tenha agora uma visão mais geral a respeito da graça, né? E como recebemos esta salvação. Esse também é um ponto importante. Como é que esta graça ela se aplica a nós? Como a gente toma posse desta graça? Como este favor de Deus imerecido, ele chega até nós? Lá em Romanos, antes de ler ainda Efésios, vai dizer assim: a qual Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Mediante a fé. E aqui no final diz: ele mesmo, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é a fé que torna possível a graça nos alcançar. É o meio pelo qual a graça nos alcança. Aqui no capítulo de Efésios, capítulo 2 de Efésios, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler aqui apenas um trecho do capítulo. Diz assim, versículo 8, vamos ler o versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a fé é o meio, é o canal por onde a graça ela chega até nós. A fé em si, ela não tem o poder de salvar. Não é a fé que salva. A fé é o meio da salvação. É através dela que somos salvos. Tem muitas pessoas que idolatram a fé. Se orgulham de ter uma fé grande, né? Se orgulham de dizer que minha fé é grande, como se a fé fosse poderosa, como se a fé tivesse o poder. Da fé emanasse a virtude. Não é da fé que emana a virtude. A fé é o canal. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela teve a atitude, né? Ela, através da sua fé, ela chegou à seguinte conclusão: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi, com esta atitude de fé, ela fez a sua marcha entre a multidão, né? Conseguiu passar e conseguiu ali tocar nas vestes de Jesus. Bem,
aquela mulher foi curada, Jesus disse, olha, a tua fé te salvou, mas o que Jesus disse antes? Quem me tocou? Pedro questiona, olha mestre, aqui tem muita gente, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Aí Jesus diz, não, foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, olha aí. Então, de onde saiu a virtude? A virtude saiu de Jesus. De Jesus emanou o poder e a virtude curadora. Mas qual foi o canal para essa virtude chegar até aquela mulher? O canal foi a fé. Então a fé foi o meio, mas a fé não tem o poder, não é a fé em si que gera o poder curador, o poder salvador, não. O poder emana de Deus, o poder emana do nosso Senhor Jesus Cristo. É dele que vem a graça. A fé é apenas o canal. A fé é os olhos que veem a Cristo. A fé é os olhos que se abrem para ver a Cristo. A fé é a mão que se estende para receber o pão da vida. A fé é a boca que se abre para beber da água da vida. Assim como Jesus disse, aquele que tiver sede, venha a mim e beba das águas. Então, a fé é a atitude, né? A mão que se estende, a mão que vai ao encontro de Jesus, mas nesta nossa mão não tem poder. O fato de nós estirarmos as mãos apenas indica a nossa fraqueza e a nossa carência e a nossa necessidade. O poder que nos salva vem dos céus, assim como Pedro, que estava em alto mar, andando sobre as águas, seguindo e obedecendo uma ordem direta de Jesus, quando Jesus diz, vem, e ele sai do barco e passa a andar sobre as águas, e aí em algum momento a sua fé vacila, ele passa a observar os ventos, as ondas, e começa a pensar, peraí, mas eu sou homem, como é que eu posso estar andando sobre as águas? Ele passa talvez a confiar em si mesmo, na sua capacidade, e começa a naufragar, as águas começam a se engolir, e ele agora num desespero, ele estende as suas mãos e diz, mestre, Senhor, salva-me. A mão de Pedro não tinha poder nenhum para salvá-lo, mas a mão do mestre foi ao encontro de Pedro e colocou-o de volta no lugar de fé, no lugar de ousadia, no lugar firme, porque agora era o poder de Deus que estava agindo na vida de Pedro, era o poder da graça que agora estava agindo, colocando Pedro firme sobre as ondas, sobre o mar, acima de toda tempestade. Então, meus amados, no momento de maior aflição, no momento de maior angústia, nós precisamos sim estender as nossas mãos, precisamos sim focar os nossos olhos, olhar com fé para Jesus, estender as nossas mãos, porque sabemos que o poder virá, nós sabemos que a graça irá nos alcançar e nós seremos salvos e nós seremos colocados novamente em pé. Amém? Amados, então eu quero deixar essa palavra para o seu coração, que você possa louvar a Deus nesta noite, esse primeiro domingo do mês de junho, que é Santa Ceia, é a ceia do Senhor, e que nesse momento você possa participar dessa comunhão do corpo e do sangue de Jesus, com esta certeza de que você foi perdoado, não pelos seus méritos, não porque você merece, não porque você é bom, mas porque através do amor de Deus, Ele propiciou a sua própria ira, o próprio Deus foi à cruz e sofreu a sua própria ira sobre Ele mesmo experimentou do seu castigo, Ele colocou-se no nosso lugar como substituto. Amados, isso é um motivo de alegria para todos nós. Deus nos substituiu na cruz, Deus nos substituiu na morte, Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Fora da graça, só nos resta morte eterna, só nos resta condenação eterna. E para um preço tão alto, um preço eterno, de morte eterna, somente alguém poderoso como Deus, eterno, podia nos substituir e pagar este preço. Amém? Então que possamos glorificar a Deus por isso, exaltar ao Senhor, que você possa também fazer aí, participar da ceia do Senhor, né, com sua família, com os membros de sua casa, em nome de Jesus, que nós possamos
trazer à mente a morte de Jesus, o seu sacrifício expiatório, e possamos nos alegrar, que você possa receber a vida do Cordeiro, que você possa receber o poder do alto, que o Espírito Santo possa encher a sua vida de graça, de verdade, de luz, que você possa caminhar neste mundo de trevas, mas com os olhos voltados para os céus, com os olhos voltados para Deus, para aquilo que o Senhor tem nos preparado para toda a eternidade. Esse é o nosso maior galardão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, pelo teu amor com que o Senhor nos amou. Que mesmo, ó Pai, estando nós debaixo, Senhor, de maldição, estando nós debaixo de castigo por causa dos nossos pecados, mesmo nós merecendo a tua justa ira, o teu juízo deveria cair sobre nós, ó Pai, porque somos pecadores. Mesmo assim, o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, Pai, que enviou o seu próprio Filho para ser substituído nesta morte. O Senhor nos substituiu na cruz e nós queremos te agradecer, Senhor, que haja em nossos corações sincero agradecimento, que haja em nossos corações ações de graça, Senhor, porque não merecemos, mas o Senhor nos amou, porque não merecemos, mas o Senhor nos lavou, nos limpou dos nossos pecados e nos preparou lugar nos céus para habitarmos eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa neste momento adentrar cada lar e cada casa. Ó Deus, aqueles que porventura encontram-se enfermos, encontram-se, Senhor, tristes, desanimados, que teu Espírito Santo possa nesse momento, ó Pai, elevar, Senhor, o espírito desses teus filhos, ó Pai, em alegria, em poder, ó Pai, que eles recebam do céu, ó Pai, esta confirmação de salvação, ó Pai, que teu Espírito Santo possa bradar dentro deles, Abba, Pai, testificando ao espírito deles que eles são filhos, que eles foram comprados. Ó Deus, que haja, Senhor, libertação e cura em cada lar e em cada casa, ó Pai, e assim, Senhor, eu oro e agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, e que Deus possa abençoar você ricamente em nome de Jesus.